Vamos agora obter o espectro de sinais de áudio, tá? Então eu separei aqui dois áudios, que eu estou chamando aqui de ping de sonar Hollywood, certo? Que é aquele ping de sonar que é típico de filme, quando aparece um submarino, normalmente o pessoal dos efeitos sonoros coloca esse som. E um ping de sonar aqui oriundo de um sinal real, tá? Para isso, nós vamos usar aqui a função soundfile.read, tá? Para carregar o áudio em um array de NumPy, tá? Então, olha, se nós vamos carregar o áudio em um array de NumPy, nós temos que começar aqui o nosso código colocando aqui o NumPy, não é isso? E quando nós usamos esse termo aqui, soundfile.read, aqui nós estamos dizendo que a função read ela é do módulo do soundfile, tá? Então eu vou importar também o módulo soundfile, tá? Então, apenas para vocês terem noção, como que eu uso o soundfile, eu pus aqui módulo soundfile, né, em inglês, e vou olhar aqui no primeiro link que aparece aqui, que é num site que organiza módulos do Python. E nós vemos aqui, por exemplo, vamos ver a função read. Então, funções de leitura e escrita, né, de áudio. Então, a diferença dele aqui é que ele está importando o soundfile com um apelido SF, tá? E ele carrega os dados do áudio e a taxa de amostragem, né, sample rate é taxa de amostragem em inglês, usando a função que vem apenas aqui na função o nome do arquivo, tá, de áudio. Então, eu vou colocar aqui. E o nome do meu arquivo, vamos começar a análise aqui pelo ping do sonar de Hollywood. E aqui está a minha pasta. Eu estou trabalhando com esse arquivo aqui, tá? spectroaudio.py. E o meu ping Hollywood é esse Sonar Sound Effect, tá? Então eu vou copiar aqui o nome do arquivo e colocar aqui como argumento no formato de string, certo? Eu vou dar play no áudio aqui só para vocês saberem do que se trata. Bom, então é esse áudio aí que tem um sonzinho de sonar do tipo efeito sonoro de filme, tá? Então nós tipicamente temos chamados a taxa de amostragem de fs, não é isso? A frequência de amostragem, certo? E ao invés de chamar aqui de data, vou chamar aqui de amostras. E vou salvar e rodar aqui o nosso programa. Apenas para mostrar para vocês o seguinte, essa variável amostras, ela é do tipo array do NumPy, tá? Então, se eu rodar aqui amostras.shape, ela vai me dizer qual é o formato da nossa variável amostras, certo? E nós estamos vendo aqui que ela tem 914.432 amostras por 2, tá? Isso aqui significa o quê? Que o nosso áudio ele está colocado aqui ao longo de duas colunas, tá? Isso porque esse áudio ele tem dois canais, ele é um áudio estéreo, esquerdo e direito. Eu não vou usar os dois canais, certo? Então eu vou usar apenas um. E para usar apenas um, eu vou na verdade juntar os dois canais em um único canal. E para isso eu vou apenas juntar os dois canais, ou seja, amostras, todas as linhas, primeira coluna, e vou multiplicar por 0,5. Então metade do valor do canal 0, primeiro canal, somado com a mesma coisa, só que para o segundo canal. Então eu fiz uma média ponderada, né? Metade dos valores de um canal somado com a metade dos valores do outro, somei os dois juntos. Então agora eu fiquei com um único canal. Vou apenas executar aqui, para a gente ver agora que o amostras
.shape, ele me dá apenas uma dimensão, certo? E a segunda coisa que eu vou fazer aqui é um gráfico. Então, para fazer um gráfico, eu preciso importar o Matplotlib. Então, colocando o plot apenas de amostras, o eixo horizontal ele vai ficar com a numeração das amostras. Então, ele vai de 0 até 914.431. Tá? E vamos executar aqui para ver como fica o gráfico desse áudio. Então, olha lá. Eu tenho aqui ao longo do tempo, certo? Porque a numeração das amostras ela cresce à medida que o tempo passa. E à medida que o tempo passa, eu tenho uma primeira parte aqui em que eu tenho variação na amplitude das amostras. Depois volta a ter uma espécie aqui de silêncio, ou seja, as amostras ficam com intensidade baixa. Eu tenho uma nova região aqui em que existe uma amplitude alta e depois fica baixa novamente e assim sucessivamente, certo? O que é isso aqui? Isso aqui são pings sucessivos, né? Então ele tem o primeiro ping, aí o tempo passa, tem o segundo ping, e aí o volume do ping vai caindo ali porque ele está com uma espécie de eco, né? E assim sucessivamente. Se eu der um zoom aqui, mais um zoom, a gente vê aqui que se trata de efetivamente uma onda, né? Então existe uma oscilação aqui nesse áudio. E aí para fazer o estudo de espectro, se eu pegar todo esse áudio aqui, eu vou ter uma quantidade muito grande de amostras, certo? E eu não tenho aqui um fenômeno isolado. Eu tenho vários fenômenos que são vários pings, e dentro de cada ping eu tenho ainda uma série de fenômenos, né? Eu tenho a sua propagação e tem uma espécie ali de eco. Então, se eu quiser fazer um estudo apenas das frequências relacionadas ao ping, eu não preciso fazer um estudo de uma região muito grande. Eu posso, por exemplo, pegar uma etapa aqui dessa oscilação e nós vemos que as oscilações começam aqui em torno da amostra de número 22.000. Tá? Eu vou anotar isso aqui no nosso código. E nós vamos ver aqui que o fim das oscilações aqui é por volta da amostra de número 124.000 aqui. Tá? Isso para o primeiro ping. Nós podemos ver que o fenômeno da oscilação ele pode ficar bem determinado aí se nós pegarmos um pequeno trecho aqui, certo? Então, por exemplo, se eu pegar esse trecho aqui, nós temos uma quantidade razoável aqui de oscilações. Então ele começa aqui no 48.500 e termina no 49.100. Então eu tenho 600 amostras aqui. Então eu vou utilizar, assim, escolher de forma arbitrária 2.000 amostras, tá? E espero que eu consiga enxergar os componentes de frequência nessas 2.000 amostras. Tá? E aí, para fazer o espectro, o que eu vou fazer? Eu já não preciso mais do gráfico aqui das amostras. Eu vou recorrer ao último programa que nós fizemos sobre o cálculo da série de Fourier de tempo discreto, matricial. Que com ela eu vou obter os valores de A e B. E com os valores de A e B nós vimos aqui que dá para achar os valores de C, que dão a amplitude em cada frequência. Então aqui está o nosso programa antigo, certo? O estudo é feito num sinal chamado de X, certo? Então eu vou copiar tudo aqui a partir do N, até aqui o cálculo do A e do B, sabendo X. Só que eu propus que nós utilizemos aqui o N igual a 2.000, certo? E o que é que nós vamos fazer? O nosso X, que vai ser o sinal que nós vamos estudar, ele vai ser um extrato de 2.000 amostras das amostras totais aqui do nosso áudio, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um pouco depois do início aqui, eu vou pegar, por exemplo, a partir da amostra de número 30.000 até a amostra de número 30.000 mais N, que nesse caso vale 2.000, certo? E vou atribuir esse trecho de amostras aqui ao nosso sinal X. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai calcular a matriz
de cossenos da análise e de senos da análise e vai calcular tanto A quanto B no espectro desse sinal X, que é um subconjunto das amostras totais do áudio e que é composto apenas de uma fraçãozinha ali do ping, certo? E nós vimos que o C ele é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, como tanto A quanto B são matrizes, A ao quadrado vai dar uma nova matriz, né, que vai ser calculada elemento a elemento. B ao quadrado vai ser uma nova matriz. E essa soma aqui resulta numa matriz com a soma desses valores. E quando eu tirar a raiz, vai dar uma matriz em que cada elemento é um dos valores de K, de C. Tá? E aí, essa matriz C, ela já contém todas as amplitudes do sinal X. Então, se eu fizer um gráfico da matriz C como variável independente, eu vou ter uma sequência da intensidade de valores de componentes. Então, eu preciso associar a intensidade dos valores das componentes à sua respectiva frequência. Então, vou criar aqui uma nova matriz, que seria a matriz das frequências. E para determinar esse vetor de frequências, vamos tomar algumas notas aqui para lembrar o seguinte. Quando nós definimos a série de Fourier de tempo discreto, nós tomamos como uma espécie de frequência fundamental uma frequência que tinha um período igual à duração das amostras. Né? Então, como a quantidade total de amostras é igual a nzão, se eu fizer nzão vezes o período de amostragem, nós vamos ter o período dessa frequência mais lenta, certo? Que é o nosso 1 sobre a frequência fundamental, tá? Então, isso significa que a nossa frequência fundamental ela é dada por 1 sobre n ts, só que 1 sobre ts é o que? É a frequência de amostragem sobre a quantidade de amostras. E essa aqui é a frequência fundamental, no caso aqui, do sinal oscilante mais lento que nós teríamos no nosso sinal. E as frequências em geral, elas vão ser FK, vão ser igual a um múltiplo inteiro disso aqui, né? Fs n vezes K. Então, o que nós vamos fazer para conseguir aqui o nosso vetor de frequências? Nós vamos começar pelos valores de K. Os valores possíveis de K são valores inteiros que têm a mesma quantidade de valores que a quantidade de componentes. E a quantidade de componentes, ela está tanto no A quanto no B. É esse valor aqui. Então, nós podemos fazer aqui um vetor com valores inteiros. Na função aRange, se eu não colocar o valor inicial nem o passo, o valor inicial é 0 e o passo é unitário, que é exatamente o que nós queremos para conseguir todos os valores inteiros. E eu vou pegar esse vetor com valores inteiros, que é o vetor do K, e vou multiplicar por Fs sobre a quantidade de amostras. Então, essa matriz de frequências, cada componente dela corresponde a um dos valores de frequência que o estudo da série de Fourier de tempo discreto consegue estudar. E a matriz C, ela tem as amplitudes dessas frequências. Logo, se eu fizer um gráfico, eu vou fazer inicialmente um gráfico do tipo Stein, certo? Um gráfico de ramos, para a gente ver as amostras de frequência. Eu vou colocar como eixo horizontal o F e como eixo vertical o C. E vamos fazer o nosso gráfico aqui. Vamos ver se tem algum erro no código, né? Vamos executar aqui e ver como ficaria esse gráfico. Tá? Bom, então aqui estão as nossas amostras de frequência, certo? Existem 2.000 amostras de frequência aqui, então o gráfico do tipo de ramos, ele fica bem poluído, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer aqui já é traçar esses gráficos de espectro utilizando uma função plot normal e ligando cada amostra de frequência por meio de uma linha.
Mas quando nós olharmos aqui próximo da origem, nós vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe aqui as frequências. Então, a primeira coisa que a gente vê é que as frequências não são contínuas. Algumas frequências têm valores e outras não. E existe um pico aqui. Isso era esperado? Sim, certo? Porque nós esperávamos de um bip um valor, um ping, não é isso? Um valor de frequência específico, que é o valor da altura do ping. O processo de obter esse valor, tanto pelo áudio em si, que tem ali reverberações, etc., como pela própria ferramenta da série de Fourier de tempo discreto, ele não é perfeito. Então a gente vê aqui que não existe um único pico, existe uma série de picos. E o pico aqui está em 1015 Hz aproximadamente. Vou dar mais um zoom aqui, para a gente ver só eles aqui. Então a gente vê aqui a frequência 1010 a 1020 e aqui por volta aqui de 1014, alguma coisa nesse sentido. Nós temos um pico aqui que seria o maior coeficiente de frequência. A intensidade desse maior coeficiente é em torno de 0,2. Tá? É possível enxergar aqui os valores do x e do y dos pontos no gráfico. Tá? Então quando eu ponho aqui o mouse aqui em cima, nós vemos que o x está em torno de 1014 Hz e o y está em torno de 0,21. Tá? Então essa seria a intensidade e a frequência desse pico. Vou retornar aqui ao gráfico total. Então aqui está o gráfico total. Aliás, vou até replotar ele, refazê-lo, ao invés de com a função stem, com a função plot. E aqui está o nosso espectro. E certamente todos os espectros que nós formos fazer a partir de agora vão ser aproximadamente com essa aparência. Nós vamos deixar de usar a função stem. Tá? E parece só haver valores interessantes aqui, próximo da origem, né? Aqui a partir de 5.000 Hz já não tem nada de interessante. Tá? E tem algumas coisas interessantes aqui para a gente estudar. Tá? Então, o pico nós já discutimos, né? Sendo um ping, ele deveria ter, de fato, um pico. Esse pico está em 114 Hz. E outra coisa interessante é o maior valor do gráfico aqui. O maior valor está na frequência 22.050. Por que isso? Porque nós sabemos que existe uma frequência máxima que a série de Fourier de tempo discreto é capaz de observar. E essa frequência é igual à frequência de amostragem dividido por 2. Então, se eu fechar o gráfico aqui, nós vimos que nós colocamos a frequência de amostragem nessa variável chamada fs, e ela está disponível aqui, nós podemos verificar que ela é 44.100. E a frequência de amostragem é dada em Hz ou amostras por segundo. Tá? Então, se eu fizer fs sobre 2, dá a frequência de Nyquist, que é 22.050, que era aquela maior frequência presente no gráfico. Eu vou fazer um estudo adicional aqui. Eu vou explorar mais essa região das amostras aqui, para a gente ver efetivamente se aquele valor do ping na frequência em torno ali de 1014 Hz, ele se mantém ao longo de todo o ping. Tá? Então eu vou só anotar aqui também para a gente. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma sequência de gráficos. Tá? Então aqui eu tenho de 22.000, da amostra 22.000 até a amostra 124.000, eu tenho 100.000 amostras. Certo? Então o que eu vou fazer? A cada 10.000 amostras, eu vou pegar 2.000 amostras, que é a quantidade de amostras aqui que eu atribuo ao x, vou fazer o gráfico do espectro e vou comparar com o gráfico do espectro das 10.000 anteriores, para a gente ver se, à medida que a gente percorre as amostras, se tem algum desvio aí na altura, né, a frequência desse ping, tá? E fazendo essa comparação apenas com o valor do ping anterior. E para isso eu vou fazer um for, tá? Então aqui eu comecei do 30.000, a primeira coisa que vai ter no meu for, eu vou deixar a definição do x apenas para próximo do cálculo aqui, certo? Então aqui eu vou calcular
a matriz, as matrizes. E aqui eu vou fazer um esquema para calcular várias vezes o espectro. Cada vez que eu calcular o espectro, eu vou calcular com um valor de x diferente. Então, eu vou fazer um for, colocar o i. O i vai ser a variável que vai saltar de uma região das amostras para outra, certo? E aí eu vou fazer até o 11, porque o 11 será excluído, certo? Então eu vou começar da amostra 20.000 e cada vez que o i mudar, eu vou somar 10.000 amostras. Então ele começa nesse valor e termina nesse valor mais a quantidade de amostras, certo? Tudo isso aqui deverá estar indentado. Então tem até aqui uma forma de indentar tudo de uma vez, para que ele esteja dentro dessa repetição. E aí o que é que nós vamos fazer? Se o i for igual a zero, eu só tenho como fazer um gráfico, certo? Que é o primeiro gráfico, que é o único gráfico que nós temos. Caso contrário, eu tenho o gráfico anterior e tenho o gráfico atual. Eu vou até aqui sair do else aqui e colocar um código aqui para gravar o valor do espectro anterior. Então, vou chamar aqui de C anterior e gravar o valor do C atual, certo? Que é o que acontece. Esse C anterior vai ser igual ao C atual no fim da iteração. Na próxima iteração, eu vou recalcular um novo C aqui. E o valor do C anterior, ele vai estar guardado. E aí, caso não seja a primeira vez que eu estou passando, ou seja, o i igual a zero, o que eu vou poder fazer? Vou poder fazer dois gráficos. Então, vou copiar aqui e vou fazer o quê? O C anterior por baixo em vermelho tracejado. E vou exibir esses dois gráficos. Então, nós vamos ter o gráfico atual em azul, com linha contínua, e o gráfico anterior em vermelho tracejado. E ele vai fazer isso 11 vezes, certo? Do i igual a 0, em que nós vamos estar na amostra 20.000, até o i igual a 10, em que nós vamos estar na amostra 120.000. E vamos ver se existe alguma progressão, certo? Certamente uma coisa nós deveríamos observar. A amplitude, ela deve começar a baixar quando o ping está naquela região em que ele tem praticamente apenas eco, tá? Então esse é o primeiro gráfico. Então ali perto de 20.000, o que é que nós estamos vendo aqui? Aparentemente apenas lixo, certo? Porque a amplitude é muito baixa. Certamente não chegou efetivamente no ping. De fato, na amostra de número 20.000, o ping não ocorreu ainda, que nós tínhamos estimado o início do ping na amostra de número 22.000. Então, eu vou fechar esse gráfico, ele vai mostrar um novo. Então, aqui está o vermelho, o gráfico anterior, e nós já temos aqui o primeiro gráfico, em que o pico está, de fato, aqui em torno da frequência 1015 Hz. Então, ele calculou mais um aqui, e olha o que nós vemos aí. Nós já vemos a amplitude está significativamente menor. A amplitude do gráfico anterior era em torno da frequência de 1015, 1014 Hz, e ela tinha a intensidade de 0,21. E o segundo gráfico, ele já está aqui com uma frequência um pouco diferente, tá? Um pouco mais aguda, 1033 Hz, e a intensidade dele caiu significativamente para em torno de 0,08. E agora nós temos um novo aumento aqui, certo? Então, certamente deve estar ocorrendo algum tipo de fenômeno de batimento, não é isso? A frequência está aumentando e diminuindo. Nós temos aqui um novo valor de pico aqui, perto de 0,25, e na mesma frequência anterior de 1016, 1014, 1016. Agora nós temos aqui uma nova redução no valor, mas a frequência de pico é aproximadamente a mesma. Nós vemos que tem dois valores aqui muito altos aqui, certo? Adjacentes. Agora
ambos os gráficos estão com a intensidade menor, certo? Então, ambos estão em torno aqui de 0,1, mas todos próximos aqui da frequência de 1015. Agora o novo gráfico tem um valor ainda menor, certo? Está em torno de 0,04. E é interessante observar que todos os gráficos têm um pico, certo? Muito próximo do 1015, certo? Que era o que nós esperávamos de um ping, certo? Agora o valor está muito pequeno aqui. Menor ainda. Aliás, aumentou um pouco aqui para 0,03. Uma nova queda aqui. 0,01. Mais uma vez apenas um pico. Um pouco ainda menor. Certo? Mas muito pouco menor com relação ao anterior. E acabou, certo? Esse foi o último gráfico. Então, nós conseguimos fazer aí uma série de espectros, certo? Fizemos uma boa análise. Podemos dizer com segurança que o ping ele tem em torno da frequência 1015 Hz. Apenas para fechar essa análise aqui, o que nós vamos fazer? Vamos comparar o som do ping com a nota no piano mais próxima do ping. Então eu pesquisei aqui por piano online. Vou entrar aqui no primeiro site que tiver aqui. Então ele tem aqui um pequeno piano, certo? E eu pesquisei aqui por frequências das notas em inglês, tá? E achei que vou entrar no primeiro site também. Esquema de frequência das notas musicais. E ele me deu aqui, tá? Apenas para não precisar fazer o cálculo, uma série de frequências aqui, a menor oitava e os valores das notas aumentando, valores das notas aumentando. E aqui nós estamos aqui a nota de maior frequência, 30 Hz, 60, 123, assim sucessivamente até aqui, ó, tá próximo, 987, 1046, certo? Então essa nota aqui é seguida por essa nota aqui. Essa nota aqui é o Si da quinta oitava. E essa nota aqui é o Dó da sexta oitava, tá? Então o nosso ping ele está entre o Si e o Dó, da quinta para a sexta oitava. Então se nós apertarmos a nota aqui, nós vemos que ele mostra aqui qual é a nota, tá? Aqui é o Mi da quinta oitava. Então aqui está o Si da quinta oitava e aqui está o Dó, tá? Então nosso ping está entre essas duas notas. Vamos ouvir o áudio agora e vamos comparar com esse som. E de fato parece que está bem próximo, né? Com respeito à análise desse primeiro áudio, que é o ping aqui de Hollywood, nós conseguimos explorar bastante aqui informações a respeito das frequências desse ping, certo? É um sinal extremamente simples, porque praticamente composto de um único harmônico, nós conseguimos descobrir essa frequência e ele faz o ping de forma sucessiva. A única coisa que nós observamos na dinâmica desse sinal foi uma pequena variação ali na amplitude dessa frequência na qual ele oscila, tá? Nós conseguimos, inclusive, associar o ping a nota musical mais próxima que está ali, né? Então a análise de espectro foi relativamente tão precisa que, inclusive, o efeito qualitativo sonoro dá para ver, de fato, que nós conseguimos ali alcançar a frequência do ping, tá? E daí, no próximo vídeo, nós fazemos a análise do ping de sonar mais próximo aí de um ping de sonar real.